Bom dia, vamos para mais um 459. Hoje foi o resumo do 459, né? Hoje foi o Salmo 107. A bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam, em geral, todos os homens. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga-nos aos remidos do Senhor, os remiu da mão do inimigo. E os que congregou nas terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, caminhos solitários, não acharam cidades que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles falecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele livrou das suas necessidades. E levou por caminho direito para irem à cidade a que deviam habitar. Esse salmo aqui, ele fala muito sobre a gente clamar. A gente às vezes está no deserto, está passando por dificuldades, mas não clamamos. A gente não usa a fé que a gente tem, né? E quando a alma fica sedenta aqui, a alma está sedenta não é pão, não é água. A gente fica sedento da palavra de Deus, do querer de Deus na nossa vida, uma aparição divina na nossa vida. Aqui quando eles clamam, finalmente eles caem na real, que eles têm que falar com o Pai, eles clamam e Deus atende, colocam caminhos retos, direito, mas o princípio aqui é clamar. Não tem como a gente superar uma fase sem estar ligado a Deus, porque senão a gente vai deixando, não, vamos ver o que dá, vai ficando por aí, vamos deixar assim mesmo. E não muda de fase, a gente não muda, a gente fica pode ser uma coisa ruim, é uma fase ruim, mas às vezes você acha que se você clamar, se você orar, se você profetizar, você vai ficar parecendo ser um religioso demais, que as pessoas vão falar. Você não tem que preocupar com o que as pessoas vão falar, tem que preocupar com o que o Criador acha de você, para que o Criador te fez, qual que é a sua identidade. Porque as pessoas vão falar sempre. Você fazendo bem ou você fazendo mal, vai ter sempre alguém que vai falar. Sempre vai ter alguém que vai falar que você é fanático. Sempre vai ter alguém que tudo pra você agora é Deus, porque tudo pra você é espírito. Sempre vai ter. E o problema maior é que a gente vai colocando aquilo na cabeça e para de fazer o que tem que ser feito. E fica na fase ruim muitos anos. Fica 10, 5, 12, 30, 40... E não é isso que Deus quer da gente. Deus requer da gente sabedoria. Deus requer da gente que a gente clame. Deus sabe o que a gente precisa. Deus precisa que a gente fale para Ele? Não, mas Deus quer ver a sua iniciativa, a sua identidade, se você realmente crê. Se a gente não precisasse clamar, era fácil. O mundo não era do jeito que é. Deus sabe tudo que a gente precisa, mas Deus também quer a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa força, a nossa fé. Que Ele criou a imagem e semelhança dele. Quando você sabe que você é a imagem e semelhança de Deus, fica bem mais fácil de você agir com as coisas, de você lidar com a vida. O difícil é você entender que a imagem e semelhança pode tudo na mão do Criador. Porque se a gente é igual a Ele, o que a gente não pode? As crenças que a gente cresce a vida inteira ouvindo, é difícil demais tirar esses bloqueios, porque desde a infância você escuta tanta coisa que te limita, e Deus não fez a gente um ser limitado, Deus fez a gente a imagem e a semelhança dele. É muito complicado, mas se a gente orar, clamar, o principal é o clamor. Tem 6 princípios que foi falado hoje que eu achei muito interessante. Os princípios para a gente ter a resposta de Deus. Para ter a resposta de Deus, primeiro, você vai orar e ter certeza que não tenha vergonha de orar e profetizar na sua casa. Porque às vezes a gente ora tão caladinho, por vergonha, com medo de alguém ouvir. E o que a gente fala se concretiza. A boca da gente tem palavra de benção e maldição. A gente às vezes não tem vergonha de soltar um palavrão, de falar uma coisa feia, ou, né, nesse sentido.
mas fica acanhado de falar, Senhor, eu quero isso, eu desejo isso, eu profetizo isso na minha vida, porque tem muitos julgadores. O diabo entra nessa daí e fica só pra nós passar vergonha. Se fosse você, não fazia isso, não. Mas sabe por que ele fala isso? Porque ele conhece, ele sabe, ele estava lá no céu, ele sabe que a gente pode. Nós somos superiores a ele. Ele não quer que a gente ative a nossa identidade, que é a imagem e semelhança de Deus. Ele quer que a gente fique quietinho ali, ó, na reserva. Só pegando migalhas. Deus não fez para nós para migalhas, Deus fez para nós para o excelente, para sentar à mesa com ele. Os 6 princípios para você ter uma resposta de Deus, para você orar convicto do que você tá esperando. Não ter vergonha é o primeiro. Segundo, não se intimide. Não precisa ficar pensando que isso não vai acontecer, será? Será que eu tô pedindo demais? Será que eu tô sendo exagerado? O que os outros vão pensar de mim? Pois é, você não precisa se intimidar não, porque você vai falar com o seu pai. Você não tá falando com um estranho, você não tá falando com uma pessoa que você não conhece. Seja persistente. Tipo assim, tem gente que fala que Deus ouviu da primeira vez. É claro que Deus ouviu, mas Deus quer a sua persistência. Deus quer que converta no seu coração o que você está pedindo em realidade. Se você próprio não tem convicção do que você está pedindo, como é que Deus vai ter? Às vezes a gente pede, mas nem a gente sabe o que a gente quer. A gente pede uma coisa hoje, amanhã a gente já quer outra. Então você tenha convicção, seja persistente, seja específico. Quarto, clama para Deus. Às vezes a gente, na nossa fraqueza da carne, é óbvio que todos nós temos pessoas confiáveis, amigos de verdade, né? Que tem amigos mais chegados que irmão, né? E tem pessoas que a gente pode confiar de olho fechado, que nunca vai jogar na nossa cara, não vai fazer fofoca na nossa vida, mas clama para Deus. Clama para Deus. Problema no seu casamento, clama para Deus. Problema na sua vida financeira, clama para Deus. Fala com Ele. Fala com Ele. Você tem que clamar para Deus. O quinto, seja objetivo. Fala exatamente o que você quer. O que você precisa hoje? Senhor, hoje eu levantei mal. Hoje eu quero força. Senhor, hoje está faltando leite. O leite aqui em casa, Senhor, eu preciso que o Senhor prepare um leite. Um exemplo. Seja específico. Você vai trocar de carro, Senhor, eu quero uma Range Rover branca, que tenha os pneus preto, que seja com os detalhes bege por dentro. Você sabe como é essa pedir especificamente? O que o Senhor não pode? Você é dono de todas as riquezas, do ouro, da prata, na mão de Deus. Ele dá para quem tem capacidade de administrar. Não é só assim para quem quer, porque querer todo mundo quer. Ninguém quer passar necessidade, fome, miséria. Mas Deus dá para quem tem capacidade. Quem aceita passar pelo processo. Porque se você não passar pelo processo, você destrói tudo que Deus coloca na sua mão. Quando a gente faz uma retrospectiva da vida da gente, a gente vê tantas burradas, tantas coisas erradas que a gente fez, né? Às vezes a gente até pensa, onde que eu tava com a cabeça? Será que eu tava com a cabeça? Na hora que eu fiz isso, eu falei, eu fiz aquilo? É o amadurecimento, é o processo. Às vezes a gente precisa passar por alguns processos que a gente não entende no momento, mas que vai ser fundamental lá na frente. E o sexto é ter fé. É crer que Deus vai fazer. É difícil, porque quando a gente não tem, não é intimidade a palavra. Quando a gente não tem experiências com Deus, a gente tem mais dificuldade de crer. Isso é normal, porque a gente vai aos poucos, passando por todos os processos, que a gente vai tendo intimidade com Deus, que a gente vai conhecendo o verdadeiro poder dele. O que ele foi, por que ele chamou a gente, para que somos feitos aqui na terra. Então é isso, gente. O resumo do Salmo 107 é clamar e receber, clamar e confiar. É só esperar que Deus vai fazer, não tem. Deus vai fazer. Tenha convicção que você é imagem e semelhança. Você não foi feito para ficar de qualquer jeito aqui na terra. Deus fez para você para prosperar, para viver, ter uma vida com abundância. Então é isso. O resumo. Tem um excelente dia. Excepcional dia.